Olá, o meu nome é José Maria Pimentel e este é o 45 Graus. Neste episódio estou à conversa com João Ferro Rodrigues a propósito do seu livro A Era do Nós, Propostas para uma Democracia do Bem Comum. O convidado é licenciado em Economia pela Universidade Católica e tem um MBA pela Harvard Business School. Profissionalmente, tem-se dedicado à gestão em setores como a consultoria estratégica, as energias renováveis e a tecnologia. Quem faz podcasts e outros programas começa a partir de certo ponto a receber regularmente livros de editoras que querem, naturalmente, promover os seus autores. Um dos livros que recebi no início deste ano foi este, A Era do Nós, de João Ferro Rodrigues. Logo na altura achei o tema muito pertinente e agradou-me sobretudo ver um não académico fazer uma incursão por estes tópicos. Além disso, ao percorrer o índice do livro, encontrei vários pontos com os tópicos que abordo no Política a 45 Graus. E por isso decidi esperar até publicar o livro para convidar o João para o podcast. O Política a 45 Graus saiu em abril, como se lembram, e poucas semanas depois recebo, via redes sociais, uma mensagem do João a elogiar o livro e impressionado também ele com a quantidade de temas em que coincidíamos. Estava feito ali o match. Convidei-o ali mesmo para o 45 Graus e o resultado é este episódio. Este livro do João Ferro Rodrigues, A Era do Nós, é uma reflexão sobre a maneira como a sociedade tem evoluído nas últimas décadas, no mundo e em Portugal, e um manifesto por uma ênfase renovada no comunitarismo e no espírito, como ele lhe chama, do bem comum. O livro parte da convicção de que vivemos hoje, é resultado da evolução da economia e das mentalidades, numa era mais individualista e compartimentada do que no passado. Esta tendência reflete-se no aumento da atomização social e, por isso, para muitas pessoas, num maior isolamento, mas outras pessoas mantêm uma vida social ativa. Acontece que vivem naquilo que o convidado chama bolhas sociais, em que contactam pouco com o resto da sociedade e com pessoas que têm hábitos e pensam de maneira diferente delas. O João entende que esta tendência anticomunitarista é, desde logo, um mal em si mesmo, ou seja, moral, mas acha também que tem trazido consequências negativas concretas na vida dos próprios indivíduos, seja por via de um menor crescimento económico, seja pelo impacto que tem na saúde e mesmo na felicidade individual. O livro termina por isso com um conjunto de propostas muito concretas para aumentar a confiança entre os cidadãos e a coesão da comunidade, gerando a tal nova Era do Nós que consiga conciliar os ganhos da liberdade e inclusividade das últimas décadas com a necessária harmonia e coesão social. As propostas do convidado incluem medidas relativamente consensuais, como a promoção da mobilidade social, uma maior descentralização, um melhor planeamento urbano ou a promoção do associativismo local, mas inclui também algumas propostas mais ousadas, como por exemplo a da criação de um serviço nacional obrigatório, ou seja, uma espécie de serviço militar obrigatório, mas focado sobretudo em dar aos jovens uma experiência de contacto direto com o país real e levá-los a trabalhar no terreno em prol das comunidades. Nesta conversa com o João Ferro Rodrigues, abordámos sobretudo o diagnóstico que o convidado faz da evolução da sociedade e do estado da sociedade atual. Entre vários outros temas, falámos do encantamento que hoje todos mais ou menos temos com a ideia do mérito individual, da importância e das limitações desse conceito. Falámos da importância de enfatizar não só a liberdade e direitos dos indivíduos, mas também os deveres para com a comunidade. E falámos da ascensão do populismo e da sua relação com o facto de algumas camadas da população sentirem-se hoje deixadas para trás pelas elites mais cosmopolitas, mais progressistas e pelo foco da política em questões menos concretas e por uma agenda que muitas vezes privilegia os direitos das minorias, que é obviamente necessário assegurar, em detrimento de preocupações de camadas da população mais abrangentes. E falámos também da importância de aumentar a mobilidade social, da necessidade de rebentar as tais bolhas sociais e ainda sobre se as empresas devem ou não ter um papel social. Espero que gostem, deixo-vos então com o João Ferro Rodrigues e antes disso, como de costume, muito obrigado aos novos mecenas do 45 Graus, Susana Castelo, Miguel Passadouro, Filipe Duarte, muito obrigado também pelo apoio do João Vieira dos Santos, do Germano Rio, do Rafael Santos e do Ricardo Sousa. Até ao próximo episódio. Vou começar por te pedir para descreveres o livro, o que é que te levou a escrever o livro, para quem nos está a ouvir, porque eu li o livro, mas a maior parte das pessoas ainda não. Vai ler depois, né? Mas para já ainda não. Bem, antes de mais, obrigado pelo convite. Obrigado, eu gosto muito do teu podcast, portanto estou muito contente de estar aqui a falar contigo. Olha, o livro foi escrito durante o período da pandemia e, portanto, eu acho que não vale a pena esconder. Há aqui um elemento de disponibilidade de tempo e de estar em casa durante fins de semana, etc. Abriu-se aqui uma janela de oportunidade
que eu acho que foi o catalisador para a escrita no momento em que o escrevi. Depois eu costumo também dizer a brincar que estou a meio da década dos meus 40 anos e, portanto, também há aqui provavelmente uma crise de meia-idade que me obrigou aqui a fazer aqui uma espécie de balanço do que é que tem sido a minha vida até agora. E há pessoas que as crises de meia-idade dá-lhes para outras coisas, dá para comprar carros de grande qualidade, dá para, sei lá, para fazer rupturas conjugais. Eu, felizmente, não deu para isso, pelo menos para já, não estou para aí virado. E, portanto, achei que, pronto, podia tentar aproveitar alguma dessa energia reflexiva do momento da vida em que eu estou para escrever e tentar perceber melhor o que é que eu acho sobre determinadas coisas. E finalmente há um terceiro motivo, que é: o livro foi escrito como resultado de leituras. Este livro não nasceu, tenho esta ideia, vou pesquisar para o escrever. Foi precisamente o contrário, foi leituras que eu fiz nos últimos 5, 10 anos que eu achava que não tinham nada a ver umas com as outras e que, no fundo, ainda diversas áreas das ciências sociais e das ciências físicas, eu estava sempre a ler coisas que tinham muito a ver com o balanço entre o bem comum e o individualismo. E o livro é sobre isso, é sobre o balanço entre o bem comum e o individualismo. Sim. E depois foste encontrando pontos entre livros diferentes que ias lendo. Exatamente, mas o engraçado é que foi literalmente caiu uma ficha a determinado momento, quando estava a terminar um dos últimos livros que li sobre estes temas, que foi penso que foi o do Michael Sandel, que foi o Tirania do Mérito, que eu já tinha estado a ler sobre aquele tema, mas em contextos tão diferentes como biologia evolucionária, economia, e agora estava a ler no contexto da filosofia moral. E percebi que, de facto, havia aqui algo que eu estava a sintetizar, que tinha a ver com esta questão do individualismo e do peso, no meu entender, excessivo que o individualismo tomou nas nossas sociedades ocidentais nas últimas décadas, e na necessidade de regressarmos, e estes livros também todos apontavam para isso, a uma ótica em que as decisões são tomadas mais a pensar no bem comum. Quando me caiu essa ficha, tinha quase o livro praticamente escrito do ponto de vista da estrutura que eu queria que o livro tivesse. Tentei, obviamente, que o livro também cruzasse a minha própria experiência pessoal, para não ser algo muito insípido, e comecei a escrevê-lo. Foi este o processo. Portanto, o que me levou a escrever o livro, em resumo, se quiseres, foi uma mistura de timing, de momento que eu tenho na minha vida e de me ter caído a ficha sobre uma síntese de várias leituras que fiz sobre um tema que me interessava e que eu nem sabia que me interessava, porque achava que os livros não tinham nada a ver, mas afinal estavam todos relacionados. Sim. O que é que tu defendes no livro? Bem, a tese do livro é que, se quisermos, a busca da felicidade de cada um de nós e das comunidades onde vivemos passa por um equilíbrio entre aquilo que são as nossas dimensões mais individuais e aquilo que é o nosso serviço para essa comunidade do bem comum. E que durante as últimas décadas, por razões que o livro tenta resumir, o pêndulo foi demasiado longe para a vertente do individualismo e que, na minha opinião, há sinais claros que esse pêndulo agora está a voltar a equilibrar-se para o lado do bem comum. E como eu acho que isso é bom para todos nós, eu procurei no livro, na segunda parte do livro, até introduzir algumas propostas para acelerar esse processo e para que esse bem comum seja otimizado em Portugal. É giro porque o livro, tu acabas por fazer uma crítica aos excessos poderíamos dizer, da direita liberal e daquilo que tu chamas de esquerda identitária, que eu no meu livro até chamo qualquer coisa do tipo esquerda, nova justiça social, mas que no fundo muitas vezes tem essa componente identitária, mas acaba por estar focada em direitos individuais, não é? E tu dizes que é interessante que em ambos os casos, sendo esses desígnios altamente justificáveis, não é? Tanto da liberdade como dos direitos de minorias que tinham ficado para trás, isso depois acaba por gerar um foco no indivíduo que acaba por corroer o tecido social que existia antes, não é? Essa é uma tese interessante. Em primeiro lugar, deixa-me dizer que não é minha, não é? Isto é algo que já muito desenvolvido recentemente, por exemplo, pelo Michael Sandel, que é o tal filósofo da Universidade de Harvard, do livro que eu estava a referir anteriormente, mas também pelo Jean Tirole, que é um economista que tem um livro sobre a economia do bem comum. Ou seja, eu aqui tentei mais resumir aquilo que pessoas que pensam a sério, que não é o meu caso, pessoas académicas, conclusões chegaram, e tentar usar uma linguagem mais coloquial para permitir que esses conceitos fossem entendidos por mais pessoas, mais rapidamente, que se fossem transmitidos da academia para a cultura. Sim. Esse é o meu papel aqui, é tentar acelerar um pouco esse processo. Agora, o que estás a dizer, aqui é preciso sempre ter muito cuidado quando estamos a falar destas coisas, porque eu pessoalmente acho que os avanços sociais e em grupos que têm sido reprimidos socialmente são fundamentais. Eu sou muito favorável a esses avanços. Sim. Por isso é que eu estava a dizer avanços no género, seja de etnias, seja de orientação sexual. Já houve outras fases em que havia comunidades muito orientadas para o bem comum, mas que eram feitas com base na repressão de muita gente destas comunidades, porque se encaixavam num destes subgrupos. Agora, também o que é natural é que quando o foco da política passa para corrigir estas assimetrias, que se perca um pouco o tal foco nesse bem comum. E o que eu acho é que agora estamos numa fase
em que, aliás, até pelo crescimento dos populismos que o demonstram, que se queremos responder às novas ameaças que temos que, não perdendo nada dos avanços que tivemos nestas causas, que são muito importantes, temos que voltar a política a olhar para questões que são mais sobre a nossa dimensão coletiva do que apenas de direitos individuais. Houve um autor, que eu já não me lembro quem foi, que disse que se calhar não devia haver apenas a Declaração dos Direitos do Homem, mas também devia haver a Declaração dos Deveres do Homem. E eu acho que isto é uma questão muito importante, que é que nós nos esquecemos que é também no dever com os outros que as sociedades se aguentam, não é? E para além de mais, acho que temos todos essa experiência, que é quando damos, nos sentimos melhor, mais felizes, e portanto também até para o bem-estar individual isso é positivo. Sim. Já agora, em relação àquilo que disseste há bocado, fica também essa modéstia de dizer que isto não são ideias novas, mas o livro tem uma reflexão tua e eu acho especialmente interessante. O livro não tem a ambição de ser um livro académico, não é? Não, isso todo. Eu não sou académico. Claro, isso fica logo claro disso, mas eu acho interessante ter alguém que tem uma profissão, que tem uma empresa, como é o teu caso, quer dizer, que tem um trabalho para além disso, a juntar essa perspectiva que vem de muitos trabalhos académicos, precisamente, com uma experiência de vida, com uma reflexão baseada na experiência de vida. Não é? Porque isso também é diferente daquilo a que um académico pode ter acesso, não é? Que pode, eventualmente, obviamente, ter um conhecimento mais profundo de muitos destes fatores, mas não tem a mesma capacidade de que tu ou outras pessoas que tenham essa experiência de ligar uma experiência mais concreta do mundo real. É um bocadinho, desculpa, os académicos que me estão a ouvir, é um bocadinho depreciativo, não é? Mas entendes o que eu quero dizer. Sim, mas como eu estava a dizer, a sensação que eu tive quando estava a escrever o livro, ou que me levou também a escrever o livro, é que há uma série de lugares comuns que estão embebidos na nossa cultura, que vêm da economia, que vêm da biologia, que a própria academia já os ultrapassou. E no livro falo do gênio egoísta, falo da tragédia dos comuns, só para dar aqui alguns exemplos de coisas da questão da meritocracia e da sua valorização. São tudo temas que são importantes, mas que nós ainda estamos na nossa cultura, na maneira como tomamos as nossas decisões, que a cultura influencia muito, estamos a ser muitas vezes influenciados por onde a academia estava nos anos 70 e anos 80 do século passado. E a academia evoluiu muito, como sempre, não é? Continuou a progredir do ponto de vista científico, e muitos destes mitos, porque são mitos, na academia já não são defendidos, mas continuam a ter um impacto muito grande no nosso dia-a-dia, nas conversas que temos com nossos amigos. E, portanto, o tal papel de veículo transmissor, o que eu tentei foi, na minha modesta dimensão, foi tentar, se eu posso, vou tentar aqui dar uma ajuda, pelo menos dar a conhecer, numa linguagem mais coloquial, o que é que estas áreas científicas acreditam hoje em dia sobre estes mesmos temas, porque isto vai ter que chegar de novo a todos para que tenha impacto na vida em comunidade. Eu penso que as pessoas muitas vezes não têm consciência, tu tens, obviamente, porque és uma pessoa que tem ligação à academia, nós achamos que a academia é ali uma coisa que está ali e que não tem um grande impacto na vida das pessoas, mas o conhecimento que se produz na academia acaba por produzir líderes como uma Thatcher, como um Reagan, como um António Costa, como um Mário Soares. E, portanto, isso depois acaba... Ideias, o peso das ideias... Há uma frase até do Keynes muito conhecida sobre isso. É brutal, não é? E, portanto, tudo o que seja acelerar essa ligação entre o que é que a academia está a dar de novo e como é que a nossa sociedade responde a esse conhecimento culturalmente e depois através da sua organização, eu acho que esse é, se quiseres, o principal mérito que o livro possa ter. Não é a produção de conhecimento pura e dura, é essa síntese e a localização para Portugal, porque eu sou um produto de Portugal, não é? Eu cresci em Lisboa nos anos 80 e nasci nos anos 70, tenho filhas que estudam em Portugal, em Lisboa, e portanto eu acho que essa dimensão pessoal é só minha, mas também ajuda. Este livro não foi escrito a pensar noutros mercados, foi escrito a pensar em pessoas que leem e dizem, eu revejo-me nesta história. Por acaso essa era uma pergunta que eu te queria fazer, porque eu pensei muito nisso ao ler o teu livro e já tinha pensado nisso muitas vezes ao ler alguns dos livros que servem de base também ao teu, que é, a pessoa está a ler, na maioria dos casos, livros escritos para o mundo anglo-americano, não é? E aquilo ressoa em nós, não é? Mas a pessoa identifica-se com parte daquele diagnóstico. Mas, por outro lado, eu penso, parte daquilo não se aplica necessariamente cá, não é? Porque a realidade é diferente. Nós somos um país, para o bem e para o mal, mais coletivista, por exemplo, do que os Estados Unidos ou até o Reino Unido, sobretudo das metrópoles de hoje em dia, não é? Tu sentiste isso ao escrever o livro? Ou seja, pensaste a certo ponto, será que eu estou a diagnosticar mal? Não é? Não, ou seja, pensei, mas tentei sempre, tendo essa preocupação, tentei assegurar que isto se encaixava na nossa realidade portuguesa. Na parte das propostas, obviamente que é direto, estou a pensar no nosso país, em Portugal, mas mesmo na parte do diagnóstico, quando eu me refiro ao que era o ensino de economia, por exemplo, nos anos 90, era em universidades portuguesas. Sim. E sabes, Zé Maria, é verdade que nós não somos uns Estados Unidos ou uma Inglaterra, e eu acho que faço aí algumas matizes a dizer que não somos, mas dentro da Europa Ocidental temos, a nível, por exemplo, da desigualdade e de outros indicadores, em muitas coisas temos alguma proximidade maior com estes países anglo-saxónicos do que com os países da Europa continental. Certo.
Portanto, estamos ali no intermédio, mas em algumas coisas até estamos mais aproximados. Mas depois estas questões, por exemplo, identitárias e dos avanços que foram feitos, questões de género, questões de etnias, etc., ainda estamos em algumas das coisas um bocadinho mais atrasados do que os países anglo-saxónicos. Pois, precisamente, é isso. Mas já estamos a percorrer esse caminho. Eu acho que é muito importante aqui o papel que os partidos mainstream em Portugal sempre, apesar de tudo, mantiveram ali uma dimensão comunitária. O PS e o PSD, refiro-me a isso, que é superior ao que aconteceu, por exemplo, aos partidos sociais-democratas e de esquerda no resto da Europa. Sim. E, aliás, isso nota-se nos votos, na minha opinião. Esse balanço, essa capacidade ainda de responder a pensar que os eleitores se revêem também, estes tipos ainda pensam na comunidade e não apenas só em agendas individuais, acho que é uma das coisas que acabou por explicar porque é que há menos erosão eleitoral cá nesses partidos. Ou seja, respondendo à tua pergunta, sim, muita da literatura que eu consumi é anglo-saxónica. Aliás, a estrutura do livro é muito anglo-saxónica no seu modelo de livro, mas eu penso que, apesar de tudo, tive algum cuidado de curar essas conclusões para que elas tenham alguma adesão à nossa realidade. Queria falar das duas, são um bocado os dois lados da tua tese, que é uma crítica, como dizia há bocadinho, parte dela, se quisermos, à direita liberal e parte à esquerda identitária. Não é? Se calhar começando pela direita liberal, um dos pontos que tu salientas que eu achei piada é a questão do mérito, que é um aspecto que eu também já pensei muito, mas eu acho interessante sobretudo porque tu remetes para o teu próprio exemplo, ou seja, tu dizes que tens muitos amigos que acham que basicamente o sítio onde estão é praticamente inteiramente resultado das ações deles próprios, portanto mérito, e não entendem que, se é verdade, obviamente que em muitos casos em parte é mérito, também há uma grande parte que é ter o vento a favor deles, não é? Tu sentes mesmo isso? Sem dúvida. Vento a favor ou vento contra, não é? Sim. Portanto, ou seja, que o vento tem muita importância na velocidade do avião, não tenho nenhuma dúvida. Não, eu digo sentes isso entre pessoas que conheces, essa visão, não é? No fundo, uma espécie de falta de sensibilidade para o facto de não estarem onde estão apenas por mérito próprio, não é? Sim, mas acho que a escolher o meu livro abriram um bocado a pestana. Não, deixa ver. Eu penso que todos nós, no nosso percurso, há uma dimensão de mérito. Eu próprio reconheço em mim mérito. Não penso que seja apenas um produto do acaso e da sorte. Agora, eu nasci e cresci nos anos 80, que Portugal já estava em democracia e já havia outro tipo de oportunidades económicas, o crescimento todo relacionado com a entrada na União Europeia. Que mérito é que eu tenho nisto? Nenhum. Os meus pais conheceram-se e trabalhavam num organismo público que era na Rua das Praças, em Lisboa. Por causa disso, foram morar ali perto, que é na zona da Lapa, e nascemos ali, eu e a minha irmã, e portanto fomos para escolas públicas acima da média e tivemos acesso a pessoas, amigos de nível socioeconómico que era superior ao nosso, e com isto acabámos por fazer um percurso académico que foi parecido com o que esses amigos iriam fazendo por natural, só pelo sítio onde nós vivemos. Qual é o meu mérito nisso? Não é nenhum. Quer dizer, tenho amigos meus que dizem pois, mas eu sou médico e estudei 6 ou 7 anos. Claro que há muito mérito nisso, mas quantas pessoas nem chegam a conseguir... mas depois tem o pai médico ou a mãe médica. Isso não é logo uma grande vantagem inicial. Claro. Não é? Pronto, o meu ponto é esse, não é dizer que as pessoas não têm... Conheço histórias de mérito total. Tenho amigos que têm muitíssimo mérito, tenho outros que têm algum mérito, mas o meu tema é que nós temos que ter uma noção clara de que há fatores que não estão no domínio do mérito na nossa vida. E também azar. Atenção que eu agora estive a dar situações positivas. Eu também tive, por exemplo, o azar de ter acabado um MBA em 2002, num ano em que houve uma enorme crise económica nos Estados Unidos onde eu estava, por causa dos dot-com bubbles que arrebentaram e tal, e que havia muito menos trabalho do que se houvesse em 2000 e 2001, por exemplo. O meu curso era o mesmo, eu apliquei-me da mesma maneira. E, portanto, o que eu penso é que esta questão da conversa da meritocracia é uma conversa perigosa quando não é colocada com este tipo de contextualização, porque dá a sensação que cada um, no nível interior, pode chegar onde quiser. E isso só seria verdade em sociedades com uma mobilidade social total, que não é de todo o nosso caso. Mas mesmo nesses casos, é duvidoso que seja essa a sociedade que nós queremos. Exato. Mesmo nesses casos temos dúvida. Porque, por exemplo, a dimensão cognitiva que cada um tem, que nasce com ela, e tem a ver também com uma parte genética, obviamente, dos seus pais, etc. Que mérito é que uma pessoa tem com essa dimensão cognitiva inicial? Sim. Ou seja, o meu ponto é, o livro não é um livro que defende só o bem comum e que acha que conceitos como o individualismo, questões identitárias ou o mérito não têm valor nenhum. Não, é apenas uma questão de reequilíbrio. A expressão do Michael Sandel, que é muito feliz, é tirania do mérito, é acharmos que tudo se resolve com mérito. O mérito é muito perigoso, porque é uma maneira dos políticas públicas se desculpabilizarem. Se nós dissermos que cada um de nós consegue fazer o que quiser, é só uma questão de tentar e tentar mais, desculpabiliza os governos, porque eles não têm que criar condições, porque no fundo aquela pessoa não chegou lá, tentasse mais. Não teve mérito. Não é verdade.
verdade, nós todos e pode sabemos sempre isso. Reinventar-se e voltar a tentar. Eu vi com muita atenção aquele podcast que tiveste recentemente com um convidado que estava a falar dos números de pessoas de classes económicas mais baixas que chegam à nossa universidade. Acham que essas pessoas é uma questão de mérito por chegarem menos do que as outras classes? Não é, não tem nada a ver com mérito, ou seja, é óbvio que a dimensão de classe e do ponto de partida e das dificuldades que têm e não terem explicações, ou seja, os teus podcasts nessa área têm sido muito interessantes, demonstram que existem muitos fatores em que as famílias que têm mais rendimentos dão uma ajuda enorme aos seus filhos, como eu dou às minhas filhas. E, portanto, é preciso ter essa noção, porque se nós tivermos essa noção clara, depois vamos provavelmente defender políticas públicas mais adequadas para o bem comum. Eu estou completamente de acordo contigo, quer dizer, acho que nós estamos alinhados nesse aspecto. Deitar completamente fora o conceito de mérito seria altamente perigoso, Sim, porque as pessoas não tinham nada no fundo que as movesse. Mas é evidente que, eu digo até que a maioria dos fatores são extramérito, né? Há ali uma componente de mérito, mas na maior parte dos casos os fatores são extramérito. O que eu acho que acontece na prática, a sensação que eu tenho, e isto também vai, de certa forma, ao encontro da tua tese de que devíamos ter mais comunitarismo, é que na experiência concreta das pessoas, as pessoas contactam não com aqueles que ficaram à porta da universidade, mas com os colegas. E portanto tu estás a avaliar o teu mérito face ao teu peer. E o teu par provavelmente tem um percurso, tem um background socioeconómico muito idêntico, tem um percurso muito idêntico, e portanto aí o teu mérito individual... Aí já se nota. Né? Tens razão. Esse é o referencial. Há uma espécie pessoas, de miopia social Isso, que decorre da expressão da bolha, sim, que eu uso no livro, que vivemos numa certa bolha em que as pessoas com quem nos relacionamos, na maior parte das vezes, já estão numa espécie de patamar em que a maioria se calhar teve o mesmo tipo de apoio, depois há variações mais pequenas. E depois aí se calhar tu podes dizer de facto, ok, eu cheguei mais longe que o meu colega A ou B, C da universidade ou do liceu e nós tínhamos as mesmas condições de partida, portanto aqui há algum mérito e esse caso funciona. Mas eu acho que isso decorre também da homogeneidade das nossas relações sociais. Exato. E daí entramos depois, se quiseres podemos falar um bocadinho por causa da escola pública, do seu papel super importante, porque é dos poucos sítios onde, apesar de tudo, havia esta capacidade de nós percebermos que os pontos de partida são muito diferentes. Sim. E a partir do momento em que as crianças andam todas em escolas privadas ou em escolas públicas muito homogéneas do ponto de vista social, elas perdem essa capacidade de entender que há mais fatores que não apenas o mérito, que acabam por implicar nos seus resultados quando são adultos. Sim, esse teu ponto do livro acho muito importante, porque talvez seja, de facto, uma coisa que nos falta hoje em dia, ou pelo menos que se deteriorou. Porque tu dizias no início que as ideias são muito importantes, e são, mas a maneira como as ideias aderem à mente das pessoas, se quisermos, depende muito da experiência concreta que elas têm. Isso é que explica se tu vais sentir-te atraído por uma ideia ou não. E se a tua experiência concreta for de pessoas do teu meio socioeconómico, precisas ter uma pessoa com uma grande abertura de espírito e grande curiosidade intelectual e, eventualmente, grande sensibilidade para aderir a ideias que pressuponham tu percebes que há pessoas mais desprivilegiadas. Porque a tua experiência concreta não é essa. A tua experiência concreta está a olhar para o teu par e pensar, olha, eu esforcei mais do que ele e não tive o mesmo resultado, não é? Ou ao contrário, não é? E portanto está toda virada para esta questão do mérito, que é importante àquela escala, mas numa escala do país, por exemplo, dificilmente serás, se calhar, a favor de uma coisa como, sei lá, o rendimento básico incondicional ou qualquer tipo de coisas. Quer dizer, obviamente que são medidas que depois na prática podem ter vários obstáculos à implementação, sim. Não é? Mas dificilmente isso te irá sensibilizar, porque aquilo nem sequer está na tua experiência, quer dizer, tu não entendes que aquilo seja necessário, não é? Não, estou completamente de acordo. E, aliás, a palavra experiência aqui é chave. Há duas maneiras, se tu quiseres, há a maneira de indoctrinar as pessoas sobre estas questões, que é o que nós estamos aqui a fazer. Exato. Falar sobre elas, tentar-lhes abrir o espírito. E o livro também vai por aí. E depois há as experiências. É tu criares experiências de vida que permitam elas, de facto, ter um conhecimento diferente do que é a sua comunidade, de toda a sua diversidade, e com isso começarem-se a preocupar mais com políticas e com soluções que saiam só da sua bolha. O livro, eu penso que, aliás, tem um capítulo que se chama Arrebenta a Bolha, que também é brincar um bocado com aquele nome daqueles, quando os jogos estavam viciados, não é? E, portanto, há aqui uma espécie de um jogo viciado social. E algumas políticas que têm a ideia de rebentar a bolha, é por via da criação de experiências. Eu não estou a defender que isto deva ser falado no currículo do 10º ano da Educação de Cidadania pelo professor nas escolas, dos meninos privados e dos meninos da pública, para eles perceberem. Mas estou a defender, por exemplo, uma coisa que eu vi alguns dos teus convidados falarem, da importância de teres mobilidade nas escolas públicas e teres crianças de meios mais desfavorecidos nas boas escolas públicas e arranjar, ou por exemplo, a questão do serviço cívico obrigatório, que é uma experiência. Sim. Repara, o serviço cívico obrigatório que deu mais nas vistas. Deu mais nas vistas. Tu, eu acho que encaixaste-a no ângulo exato que eu estava a pensar, que é, isto não vai lá por indoctrinar, isto vai lá por criar experiências. Se todas as jovens deste país tivessem essa experiência, eles iam mudar um bocado a sua perspectiva. A tropa, eu não sou defensor do serviço militar obrigatório, atenção, o serviço cívico obrigatório tem outras dimensões. Uma delas pode ser a militar, mas haver outras opções. Mas a tropa tinha esse papel também.
A geração dos nossos pais tinham, muitos deles, esta visão mais unificadora da nossa comunidade, porque partilhavam a tropa e experiências muitas vezes muito duras e traumáticas com pessoas que muitas vezes não vinham do mesmo meio social, vinham lá da sua aldeia, não sabiam ler ou escrever, mas isso permitiu a essa geração ter uma noção do que é a nossa comunidade, do nosso país, que eu temo que a minha geração, e a tua também, que és um bocadinho mais novo, mas não faz assim tanta diferença, e dos nossos filhos então, estejam mesmo a perder. O que eu achei engraçado ao ler o livro é que, e agora estava-me a lembrar disso ao ouvir-te, é que tu tens muitas passagens, não sei se tu tiveste essa noção, mas tu tens muitas passagens que entroncam numa visão conservadora. Não estou a dizer que tu estás a passar uma visão conservadora. Quer dizer, isto é uma estupidez, porque em Portugal dizer conservadorismo parece uma coisa pejorativa. Não, mas eu não tenho essa visão pejorativa da palavra. Há uma ponte. Aliás, eu lembro do episódio que gravei, acho que com o Pedro Lomba, na série de orientações políticas, que depois deu em parte origem ao livro, e eu lembro de estar a ouvi-lo falar e estar a dizer, há uma ponte entre a direita conservadora e a esquerda clássica, não a nova esquerda, mas a esquerda clássica, que vocês não estão a aproveitar. Porque esta visão... Mas foi a ponte que criou o Estado Social Europeu. Sim, em certo sentido. Não é? Era essa a ponte, não é? Foi essa a ponte que permitiu, desde o final da Segunda Guerra até aos anos 70, que foi quebrada inicialmente pela direita clássica, não sei se concordas, mas porque foi a direita com a Thatcher e com o Reagan e tal, que primeiro se mexeu para outras dimensões, e depois a esquerda mais tarde com esta questão que nós falámos também de mais identitária. Mas, desculpa interromper. Eu percebo o teu ponto, até é verdade, não me tinha lembrado desse ângulo, que é certo sentido óbvio, não é? Mas eu aqui até quero dizer, esse era um encontro ao centro, se quiseres, e eu aqui falo de uma esquerda clássica bastante, enfim, veemente, não é? E também com um conservadorismo pouco moderno, não é? No sentido de enfatizar essa questão da comunidade e até a questão do dever. Por exemplo, tens aqui uma passagem com muita piada que eu vou citar, que tu dizes, num tempo qualquer coisa que os deveres sociais são esquecidos, em que o ser humano é visto como alguém que vive de forma quase virtual, sem relação com o território e sem as responsabilidades que deve assumir perante a sua comunidade, né? E isto é muito interessante, tu fazes este diagnóstico perante até as pessoas que no fundo venceram na economia global, se nós quisermos, não é? Mas isto pode ser feito em relação a muitas pessoas que vivem em meios urbanos e em parte delas exatamente nessa esquerda mais identitária, não é? Isto Sim, sem dúvida. É uma crítica interessante. Maria, mas eu não tenho, ou seja, eu sou uma pessoa de esquerda, mas não tenho problemas nenhuns em apontar o dedo aos meus pares ou às pessoas que são de outras ideologias ou a concordar. Agora, eu acho é que só o facto de tu dizeres que uma frase dessas faz uma certa ligação à direita conservadora demonstra como algo na esquerda se perdeu, porque a esquerda, social-democracia, vem do movimento cooperativo, não vem do movimento identitário, não é? Sim, portanto, claro. E tu tens escritores, por exemplo, como o Paul Collier, que é um economista que fala muito disso, que é algo que se perdeu na social-democracia, que tem a palavra social aqui, não é? Não tem a palavra individual, para que uma frase como esta que tu acabaste de dizer, hoje em dia quase que seja lida como uma frase de direita. Exato. Percebes o meu ponto? Agora, que de facto é essa ligação à direita social e à democracia cristã, etc., que existe, claro que existe, não é? Eu não me defino como um conservador no sentido em que, para mim, tudo o que é estruturas repressivas, extrativas, é para arrebentar. E, portanto, nesse sentido sou um progressista puro e duro. Mas também não sou um revolucionário no sentido em que estruturas que funcionem são para arrebentar só porque sim. Portanto, eu tenho elementos das coisas que eu defendo que são conservadoras. Por exemplo, eu sou conservador na democracia. Eu não acho que... acho que temos que a conservar. É uma instituição, o Tribunal Constitucional é uma instituição, estou conservador nisso. Se calhar, comparado com o Pedro Lomba ou com o Pedro Mexia, etc., se calhar eles têm 90% das coisas para eles é para não mexer e eu tenho 50, 40. Aqui conservadorismo é no sentido de uma coisa que é muito marcada no conservadorismo, que é a preocupação com o capital moral da comunidade, né? Com essa, e com o capital social e com o capital moral. E depois há aqui, se calhar, uma verdade inconveniente, que é, será possível nós termos as duas coisas ao mesmo tempo? Ou seja, termos essa coesão e termos essa justiça absoluta? Porque parte desta coesão existe porque há uma identidade partilhada, e essa identidade partilhada muitas vezes pressupõe papéis diferentes, pressupõe homogeneidade étnica, por exemplo, em muitos casos, / cultural. Eu acho que esse é um dos grandes desafios das democracias atuais. Não é? Mas é assim, até estávamos a falar antes do podcast e para o ar de um livro que lemos e que tu conheces o autor, em que diz que o ponto ótimo, defende este autor, que o ponto ótimo de desenvolvimento chama-se Gallor, o autor do livro, e o livro chama-se The Journey of Humankind, que fala da tese da geografia, da tese das instituições, mas acrescenta aqui a tese também do mix entre diversidade e homogeneidade étnica e cultural, que também pode ajudar ou não ao desenvolvimento das sociedades. E sim, eu penso que há um ponto intermédio, que não é um ponto de total homogeneidade, em que o bem comum tem uma defesa absoluta. Não me esqueço que o Salazar, na Constituição de 1933, tem lá o bem comum como principal causa, a principal razão de tudo, e qualquer atividade, entre aspas, subversiva,
era o bem comum que era a justificação para acabar com ela. Né? Claro, Portanto, o bem comum é preciso ter cuidado, não pode ser levado em excesso porque é levado a totalitarismos e a comportamentos de tiranos e antidemocráticos, porque é uma bela desculpa. Não é? Mas, por outro lado, tem que haver um grau de homogeneidade suficiente, pelo menos a nível da cultura, a nível dos valores de uma sociedade, para ela funcionar. E vai haver sempre um conflito, isto é uma questão irresolúvel. Eu, se calhar, se este livro fosse escrito daqui a 30 anos, eu estava a defender mais individualismo. O meu ponto neste momento, sim, e em Portugal, onde nós estamos, o que eu sinto é que o pêndulo foi longe demais nas últimas décadas e que agora é preciso reequilibrar. Mas eu sou um moderado no sentido em que acho que um ponto ótimo deve ser da minha formação de economia. Há sempre ali um ponto ótimo, mais ou menos, que não é um extremo, não é? E eu não concordo que seja nem no extremo do individualismo, onde acho que andámos a navegar, nem no extremo do bem comum e do comunitarismo puro e duro, porque isso põe as liberdades individuais em xeque e afoga a diversidade que é necessária para refrescar os países, não é? Esse ponto é importante, não é? Porque tu vês um determinado ponto absoluto como o ideal e achas que estamos desviados para lá, mas seria possível que estivéssemos desviados para pêndulo, não é? Exatamente. No fundo é chegar a uma zona em que o pêndulo está mais centrado, não é? Levar para o outro lado do pêndulo. Sim. Aliás, a mesma questão do mérito liga aí, porque houve um ponto que tu disseste há bocado e depois não explorámos, que é muito interessante, que é que mesmo que o mérito funcionasse, e aqui por mérito podíamos substituir o elevador social, não é? Mesmo que a mobilidade social fosse absoluta, isto não era necessariamente desejável, não é? Porque é um jogo de soma nula por definição e, portanto, tu tinhas umas pessoas a subir, outras a descer, portanto, era bom para umas, mas mau para outras e até, porventura, criaria alguma perturbação, não é? E ressentimento, não é? Porque tu tens que ter outros fatores identitários das pessoas para além do trabalho, não é? Mas, por outro lado, também há o argumento inverso, até do ponto de vista histórico, é dizer, o trabalho veio precisamente, ou tu seres o teu trabalho, em grande medida veio eliminar fatores que outrora criaram guerras, por exemplo, não é? Porque com as suas desvantagens, não é? Esta lógica do mérito e de nós sermos, acima de tudo, trabalhadores, não é? Mais do que pertencentes a determinada religião ou até a determinado país, ou a determinada etnia, ou a determinado sexo, não é? Seja homem ou mulher, isso previne também os seus conflitos. Sem dúvida. O problema é que tu não podes eliminar isso completamente, senão sem dúvida. As pessoas também não... Eu penso que coloquei no livro que é um exemplo direto do Michael Sandel, muito interessante, para as pessoas perceberem esta questão do mérito. Eu acho que esta questão do mérito é das mais difíceis de desconstruir. Está tão dentro de nós que quem critica o mérito é logo... este tipo está a fazer... Hoje em dia há muitos críticos... Sim, começa a haver, mas eu não estou a falar a nível académico, estou a falar a nível cultural, de falares com os teus amigos. É uma palavra que é quase considerada como estar num altar. E o exemplo que ele dá, que é muito feliz porque ajuda a entender, e foi assim que eu percebi finalmente a questão, foi no tempo da Idade Média havia os tipos que eram os nobres, os tipos que eram os padres, os tipos que eram do povo, depois havia a burguesia. E não havia nenhuma mobilidade social. Uma pessoa nascia e morria sempre na sua classe e no seu nível, se quisermos, ordem, não é? A nível da ordem social estabelecida. As pessoas que nasciam, por exemplo, no povo, elas não assumiam de maneira nenhuma que necessariamente um nobre era mais inteligente do que elas. Não, ele até podia ter mais dinheiro, podia ter 25 cavalos, podia comandar exércitos, mas era de outra classe e, portanto, não havia ali nenhuma sensação de ressábio, ou seja, elas ficavam tristes por não ter mobilidade social, mas achavam que era uma injustiça, mas não se sentiam de maneira nenhuma insultadas na sua inteligência e na sua mobilidade e na sua capacidade, no seu mérito de avançar. Quando entramos numa sociedade que é uma meritocracia perfeita, e isto é o argumento dele, isto não acontece. Quem fica para trás não só fica para trás, e portanto tem o pior resultado a nível económico e social de ficar para trás, como para além do prejuízo de ficar para trás, a expressão que ele usa adiciona insulto a ficar para trás, porque ele fica para trás e a sociedade aponta-lhe o dedo a dizer tu ficaste para trás porque não conseguiste melhor e agora já não tens a desculpa de não haver essa mobilidade, tu terias conseguido, tu poderias ter lá chegado. E portanto é preciso perceber que quando temos este efeito e de repente começamos a ter muitas pessoas que não sobem a escada do mérito, e lá está, é uma palavra perigosíssima, a expressão perigosa, porque não tiveram se calhar muito apoio ao longo da sua vida para chegar a outros patamares, elas criam um ressentimento muito grande e muito do que explica hoje em dia este ressentimento contra as elites, que não existiria se calhar da mesma maneira nos outros tempos. Eu não estou a defender a Idade Média, atenção, ainda era pior, mas era precisamente que estas pessoas sentem este ressabiamento, que parece que a sociedade lhes está todas a dizer não, chegaram porque não conseguem, a culpa é vossa. Okay? E isto é um caldo muito perigoso para uma comunidade, quando tu tens uma boa parte da população a quem estás a apontar o dedo como se a culpa fosse delas. E como a gente já tinha falado antes, a minha opinião é que não é, que há aqui muitos fatores de sorte nestes percursos e de azar que nada têm a ver com o mérito. Sim, é a culpa e depois o outro lado, e aí liga à parte da esquerda identitária, é o facto de seres moralmente inferior. É aquela história dos deploráveis da Hillary Clinton e que nós vemos hoje em dia a empurrar o populismo de direita radical, e há muitas pessoas que dizem, e é uma tese o que eu acho relativamente convincente para explicar como é que determinadas figuras como o Trump e não só conseguem ser eleitas, é que
o cidadão médio olha para ele e pensa, este tipo pode ser o pior do mundo, mas ele não me está a julgar. Ele não acha que é moralmente superior a mim. Exatamente. E isso eu acho esse pensamento interessante. E é isso que muita da esquerda e mesmo da direita mais moderada não percebeu do apelo dele. É que ele não está a apontar o dedo. Por mais besta quadrada que eu acho que seja, por mais aldrabão, por mais antidemocrata, tudo, ele não está a apontar o dedo a estas pessoas. Sim. E estas pessoas, antes de mais, têm um ressentimento. E por alguma razão, o maior, eu acho que tu já falas disto no teu livro que eu vi, que o maior fator que está ligado ao voto populista é a educação, né? E portanto tem muito a ver com esse ressentimento de quem avançou ou não do ponto de vista educacional. E a maior crítica que estas pessoas fazem às elites. Ele atacando as elites, ele ataca quem eles sentem que está a atacar. Exato. Ou seja, o inimigo do meu inimigo, meu amigo é. Sim, é um pouco esta a lógica que nos parece que suscita também, que explica. Eles sabem perfeitamente em quem estão a votar, mas valorizam muito ele ter o mesmo inimigo que estas pessoas e estas comunidades têm. E, portanto, é um tema muito relevante. E tu, a crítica que tu fazes à esquerda identitária, no fundo, à nova esquerda, se quisermos, eu imagino que seja até rejeitada por muitas pessoas que identificam dessa forma, não é? Porque tu dizes que parte da esquerda deixou para trás, no fundo, as causas desta massa de pessoas que não está especialmente mal por comparação, sei lá, membros de minorias que são vítimas de racismo, por exemplo, não é? Mas que não deixam de ter problemas económicos, de ter perdido rendimentos em alguns casos, ou pelo menos de ter visto os rendimentos estagnar enquanto os rendimentos de outros aumentaram, e isso teria sido deixado para trás pela esquerda. Mas a verdade é que há muita gente de esquerda que não deixa de ter essa visão de que isso também é importante defender. O problema, e isto queria dizer que um problema grande, é que depois essas pessoas não alinham no resto da agenda, não é? E é isso que explica no centro da Europa, não tanto em Portugal ainda não se vê muito isso, mas a crise da social-democracia, porque esses partidos da esquerda clássica ficam de mãos atadas, não é? Porque não conseguem apelar a ninguém, e tu acabas por ter a nova esquerda a ir para os partidos mais libertários e a esquerda antiga a ir para a direita radical, no fundo, a ir para o... Certo. Eu acho que isso também explica porque é que em Portugal, por exemplo, o PS tem uma adesão eleitoral muito superior ao que outros partidos têm. A minha sensação é que sempre teve na liderança quem não fosse nessas cantigas. Ou seja, sempre... Mas eu acho que não há, desculpa interromper, eu acho que não há sequer na população, nós somos o país mais empobrecido, com menos nível educacional, e portanto isto significa que, por um lado, a parte económica continua a pesar muito, porque é um país mais empobrecido, e por outro lado, tu não tens ainda gente suficiente para apelar a essa... Veja-se o Bloco ao Livre, não é? Quer dizer, tu não tens... Sim. O Livre teve que se esforçar como tudo para eleger um deputado. Sim, mas repara, eu não sou de todo imune ao discurso que o Livre ou que o Bloco têm sobre a necessidade de acabar com injustiças raciais ou de género. Não, eu sei, não te preocupes. O meu ponto é, tal como eu, a maior parte das pessoas que não vota no Livre e no Bloco tem isso também na agenda. A questão é, quando a agenda é apenas dominada por estes temas. E a verdade é que o PS, a sensação que eu tenho, até se calhar por ter ali aquela bengala que é ter o Bloco de Esquerda e o Livre, etc., a poderem fazer, e as juventudes socialistas, antes de haver o Bloco e tal, a fazerem esse trabalho, sempre se conseguiu, apesar de tudo, manter, se fizessem estudos de opinião no eleitorado, acho que mantinham que havia aqui uma lógica do bem comum. Eu dou um exemplo no livro que para mim é sintomática, que é a questão dos espaços sociais. Uma medida pura e dura de bem comum, de pensar na comunidade, no bem-estar de todos, na sua mobilidade, na sua circulação. E é uma medida que não encaixa em discursos identitários, como é fácil de compreender. E há muitas destas medidas que, apesar de tudo, foram sendo tomadas num caráter social mais transversal, mas que não é preocupado em determinados grupos identitários, que é a razão porque eu penso que, apesar de tudo, o PS e o PSD, porque a gente diz que o PSD tem tido maus resultados, mas vai-se mantendo ali acima entre os 25% e os 30%, Sim. E há muitos partidos da centro-direita na Europa que foram à vida e que não têm este tipo de votações, e portanto eu acho que a razão porque ambos os partidos ainda conseguem ter um apelo eleitoral maioritário é porque nunca perderam completamente esta lógica. Dito isto, quem controla a agenda mediática não é esta lógica, hoje em dia. É o Chega, é a Iniciativa Liberal, é o Livre, é o Bloco de Esquerda, e estes temas são temas que, por serem mais polarizados, só por isso mesmo têm mais atenção das pessoas. Não, completamente. E as elites, chamemos assim, pelam-se por discutir estes temas que, aos olhos do cidadão comum, vão gerando um afastamento. E mais uma vez, e depois vem um Trump que aponta o dedo às elites a dizer... Eu não gosto deles, e o cidadão comum, que não existe, mas pronto, esse cidadão vai dizer pois eu também não, porque eles só falam de coisas que não têm muito a ver com o meu dia-a-dia e não estão preocupados com aquilo que me preocupa mesmo. E pronto, vou votar no Trump porque nós os dois não gostamos da mesma coisa. E portanto é esse o risco de como é que isto pode alimentar populismos perigosos. Contribua para a continuidade e crescimento deste projeto no site 45graus.parafuso.net/apoiar. Veja os benefícios associados a cada modalidade e como pode contribuir diretamente ou através do Patreon. Obrigado. Eu estava agora a ouvir-te a pensar numa coisa. As propostas que tu sugeres, uma delas é essa do serviço cívico obrigatório, mas tu tens, no fundo, várias propostas que vão todas mais ou menos dar ao mesmo, que é liquefazer, se quiseres, a sociedade, no sentido de a fazer
mover-se mais e as pessoas contactarem mais entre si. Leak fazer é bom. É bom, gostaste? É muito bom. Eu não tinha pensado nisso, tipo um shaker, pôr lá a sociedade toda, que está dividida em várias bolhas e misturar. Exatamente. E um dos méritos que isso pode ter é precisamente esse de, no fundo, gerar uma sensibilidade social maior em pessoas que tenham tido sucesso na vida, se quiseres, e pertençam a classes socioeconómicas mais favorecidas. É também aumentar em muita mobilidade social de quem está em patamares mais baixos. Até é mais a pensar nisso. Eu não estou aqui só preocupado em permitir abrir a pestana a pessoas que já estejam bem na vida. Eu acho que muitas dessas medidas, por exemplo, aquelas relacionadas com escolas públicas, a habitação pública, há muitos estudos económicos que o que indicam é que é assim, por via de experiências, que tu permites a mobilidade social. Não, claro, claro. Colocar pessoas de meios mais desfavorecidos em contacto direto com as melhores escolas, com os melhores bairros, terem amigos que vão ser de outros estratos sociais e que também vão puxar por eles ao longo da vida, porque eles vão querer competir com esses amigos, naquele fenómeno que tu falavas há pouco, que cada um olha para as suas pessoas. E, portanto, a ideia do liquefação, que eu gostei muito do liquificador, é muito a pensar na mobilidade social e nas oportunidades que criamos para quem tem um ponto de partida inferior do ponto de vista de oportunidade. Eu sei, mas a mobilidade social, que é altamente importante, mas acaba por não contribuir necessariamente para esta lógica comunitarista, ou que tu chamas do bem comum, porque é um jogo de soma nula, não é? Uns sobem, outros descem. Ela é importante, não é? Uma sociedade sem mobilidade social significa que as pessoas não têm perspectivas de vida, não é? Mas para umas subirem... Estás a pensar numa dimensão relativa da mobilidade social. Sim, ou seja, o que me parece... Estou a pensar mais numa dimensão absoluta, não é? Que é um jogo que não é de soma nula nesse... Podem subir todos. Sim. Claro. Estás a fazer progresso, não é? Sim, portanto, não, e eu acho que a prazo é um jogo de soma positiva. Estás a crescer como economicamente. Sim, não, exatamente. Ou seja, João, o que eu quero dizer é, eu acho essa proposta muito interessante, mas sobretudo nessa lógica do crescimento económico, se quiseres. Na lógica de voltar a criar, ou até criar um espírito comunitário, que até que em alguns casos nunca existiu, mas corrijo-me se eu estiver a ver isto mal, eu acho que aí o lado interessante é as pessoas interagirem umas com as outras de maneira a encontrarem pontos em comum, não é? E no fundo criarem esse espírito comunitário mais abrangente do que as bolhas que existem atualmente, não é? Eu percebo o teu argumento. O que eu acho é que a dimensão ótima da nossa comunidade não é atual. Atualmente nós estamos divididos e restringidos em dimensões mais pequenas. Isso tem um custo económico. E existe desconfiança entre diferentes bolhas, as bolhas socioeconómicas melhores e as que têm mais rendimento, as que têm menos, pelos motivos que já falámos. Rebentar esta bolha e pôr tudo no mesmo shaker, para usar a tua expressão, faz com que aumentes a massa crítica e aumentes a confiança nestes grupos, ou seja, fica um grupo maior e com mais confiança, e que isso é gerador de riqueza e prosperidade. Portanto, nesse ponto de vista, se tu quiseres, a questão é, neste momento, a sensação que eu tenho, vejamos um exemplo muito concreto, que se calhar é melhor do que estas conversas teóricas para quem nos está a ouvir. Na universidade, hoje em dia, estávamos a falar há pouco, que o número de pessoas que estão a vir de classes sociais mais baixas e chegar à universidade é francamente reduzido. Algo não está bem. Sempre foi, na verdade. Ou seja, não é uma deterioração nesse caso. Sim, mas do ponto de vista do peso, a minha questão é neste momento, a forma como o sistema de acesso à universidade está feito privilegia muito as escolas privadas, porque elas fazem um trabalho de muita qualidade, orientado para isso, para a entrada, e têm muito mais apoio os alunos dentro de apoiá-lo, e obviamente as famílias dos seus alunos também têm. Privilegia muito as melhores escolas públicas, ou seja, também cria aqui uma série de entropias e dificuldades para quem, lá está, faça o seu percurso educativo e até seja um aluno razoável, mas que não esteja no melhor agrupamento de ensino público. E eu não tenho a certeza se isto não se agravou nos últimos 20 anos. Eu acho que esta desigualdade de acesso agravou-se. Concordo contigo que sempre aumentou, foi muito mais o número de pessoas que acedem à universidade, mas a dificuldade no acesso parece-me que se aumentou. O ponto de partida, a balança está mais desequilibrada. Pronto. Isto é um exemplo. Na mesma coisa na habitação. Sempre houve bairros mais ricos e bairros mais pobres, mas com fenómenos como a gentrificação e como a expulsão das classes médias dos centros urbanos, cada vez os territórios estão mais segmentados. E, portanto, o meu objetivo aqui é, se eu acredito que é preciso haver confiança a uma escala maior para haver progresso, então nós temos que fazer políticas que permitam que este progresso aconteça. E é como? É rebentando estas bolhas e em cada um destes setores, políticas na habitação, políticas na educação, políticas em todas as áreas que tenham influência para que mais pessoas possam coexistir e com isto haver mais confiança na comunidade, porque a confiança é o principal gerador de desenvolvimento. Se fores ver quase todos os rankings de desenvolvimento económico, há uma correlação direta entre confiança no seu vizinho e confiança nos seus eleitos. E Portugal está muito baixo nisto. Sim. Nós temos um problema de confiança muito grande. Isso nota-se em muitas coisas. Nota-se no nosso tecido económico, que eu também penso que falo no livro. Exatamente. Temos um número, acho que houve uma vez um professor, não sei se não foi o Ricardo Reis, o professor Ricardo Reis, que fez um artigo que era The Incredible Shrinking Portuguese Firm. Era assim um nome. A nossa empresa média é mínima a nível de dimensão. É ridículo, sim. Porquê? Porque há uma questão de incentivos, mas também há uma questão de falta de confiança que os nossos empresários não gostam de associar-se
Começa a haver, atenção que muito tem mudado nos últimos anos no associativismo empresarial, mas há um caminho enorme por fazer. Alguém tem dúvidas que essa falta de confiança e esse pensamento compartimentado custa muito dinheiro ao país? Porque essa falta de escala não nos permite competir nos mercados globais, não é? Portanto, o que eu penso é que na economia, no território, na habitação, na educação, se nós usarmos este prisma, como é que vamos reforçar a confiança e pôr mais pessoas neste bolo, e não só esta bolha, vai ter consequências muito positivas a médio e longo prazo no nosso progresso e na nossa riqueza. Sim. Portanto, eu nesse ponto de vista, eu acho que isto não é um jogo de soma nula nesse sentido. Não, mas eu estava a remeter para uma coisa diferente, agora estou a perceber, estou a ouvir, e também depois de ter lido o livro, tu tens 2 tipos de argumentos para este maior comunitarismo. Um é, se quisermos, material, que é de que ele gera mais crescimento económico, até gera ganhos de saúde, por exemplo, e uma série de outras coisas que tu liste agora, e outro é mais, se quisermos, moral e mais imaterial, não é? E é de que esse comunitarismo é algo bom em si mesmo, ou seja, é algo que devemos fazer e é algo que, em última análise, até nos vai tornar mais felizes. Tu fazes até esse argumento, não é? E tu tens propostas que vão nos 2 sentidos, não é? Eu acho que resumiste melhor do que eu conseguiria. De facto, esses são os 2 argumentos e agradeço-te, porque agora vou usar nas próximas conversas que tiver, que há o argumento moral, sem dúvida, isto mesmo que não tivesse nenhum resultado material, a nossa dimensão moral deve-nos fazer viver em comunidades que são saudáveis do ponto de vista moral, mas também há, e é o meu lado de economista, e eu acredito muito nisso, um argumento forte do ponto de vista material e de criação de riqueza e de ultrapassarmos um patamar que nos limita, que é um patamar institucional, um bocado na lógica da economia institucional, da forma como nós estamos organizados e na forma como não estamos a ir buscar o melhor que temos, que nos prejudica. E, portanto, são esses os 2 argumentos. Cada leitor vai, se calhar, dar mais importância a um ou outro. Sim. Mas eu gostei da forma como tu resumiste, porque acho que o argumento material eu não tenho sabido muitas vezes vendê-lo bem e é muito importante também. Pois, porque as pessoas tendem a... Tem a ir só ao argumento moral. Claro. E eu não sou padre, quer dizer, não tenho nada contra... Eu gosto muito, não sou nem sequer sou religioso e, portanto, claro que eu também tenho a minha dimensão moral como qualquer cidadão, mas também escrevo o livro muito a pensar, ok, queremos ser mais ricos, queremos gerar mais riqueza, queremos ter um país mais próspero, queremos criar mais oportunidades. E acho que, sinceramente, as propostas que o livro defendem, não há aqui um trade-off que, para sermos mais comunitários, vamos perder... No mesmo sentido, sim. Não, é para criar riqueza, não é para reduzi-la. Sim, e há até parte destas propostas que tu fazes, eu acho que até são separáveis do teu diagnóstico em relação ao individualismo, porque são problemas que vêm mais de trás, este problema da escala das empresas. Nós até, antes desta conversa, falámos no outro dia, porque eu estava-te a contar que estive a almoçar com um amigo meu, que é empresário no país real, não é? Ou seja, não nas grandes cidades, ou não em Lisboa, pelo menos, e ele contava-me que não existem incentivos fiscais praticamente à fusão de empresas, ou seja, à consolidação, que é, obviamente, a melhor maneira de ganhar escala, não é? Porque, claro que a empresa pode ganhar escala porque cresce e ganha poder de mercado, mas a maneira mais rápida é tu teres uma empresa a comprar outras ou fundirem-se. E eu fiquei um bocado escandalizado com aquilo e ele dizia, não, na verdade... Dizia até com uma calma elogiável para alguém que está no terreno. Ele dizia, não, na verdade não existe porque não há procura por isso. Porque ainda há muito poucas empresas a fazer isso e isso é cultural. Porque os empresários não querem... A última coisa que eles querem fazer é vender a empresa ao outro tipo que é o concorrente dele. O tal tema da confiança. Preferir ser dono de um bolo mais pequeno do que partilhar um bolo muitíssimo maior. Eu acho preferes morrer ali do que estar a vender aquilo a outra pessoa qualquer. Eu penso que, apesar de tudo, atenção, esta conversa da confiança e da escala empresarial, eu acho que está ligado ao tema também do individualismo e de alguma falta de dimensão comunitária e de saber. Eu penso que há alguma ligação. Mas aí tenho uma pergunta para ti. Porque eu acho que nós não estamos sempre a falar do mesmo quando falamos de comunitarismo. Porque, por exemplo, quando nós pensamos em comunitarismo, e lembras-te que eu até fazia aquela referência à visão mais conservadora, mais tradicionalista, se tu quiseres, nós estamos a pensar numa moralidade mais homogénea, numa sociedade mais coesa, no fundo como era antigamente, não é? Mas os países que têm capital social mais elevado, ou seja, que têm esta confiança interpessoal mais elevada, são os países nórdicos. Os países nórdicos são países bastante individualistas nesse sentido. Ou seja, eles têm um capital moral mais leve que permite gerar uma confiança entre as pessoas, o suficiente para confiar nos políticos, confiante para fazer negócios, mas não é aquela moral antiga. Percebes o que eu quero dizer? Percebo perfeitamente, mas... Ou seja, eles são muito individualistas. Eu não tenho a certeza. Achas que não? Repara, basta ver o peso do Estado nos países nórdicos, não é? Não, claro, mas as pessoas... É muito elevado. Saem de casa dos pais muito cedo. Não, está bem. Não têm as obrigações que nós temos de visitar repara, os avós. Estamos a falar então das estruturas, se calhar, de ligação familiar, por exemplo. Sim. E local mesmo, sei lá, nós somos muito mais ligados à nossa cidade de origem,
até à comunidade, muitas vezes até ao bairro, os nossos amigos são os amigos de sempre. Aí não tenho a certeza, em relação à comunidade já não tenho a certeza, mas o meu ponto é que se tu quiseres medir isso pelo que as pessoas dizem, estou de acordo. Depois, se fores por ver coisas mais métricas de associativismo local, de participação em clubes, em associações locais, etc., eles dão-nos 10-0 do ponto de vista dessa participação cívica. Claro. Se quisermos tangibilizar um bocadinho o que é que o bem comum significa, também é essa participação cívica. Eu percebo o teu ponto e o que eu acho que eu gosto muito dos países nórdicos tem níveis de confiança muito elevado. São coisas diferentes. Exato. É isso. Cada um está na sua, mas confiam muito no outro. O ponto de partida é que o outro também está na sua, mas confia em mim. E portanto há ali uma espécie de uma relação feliz. E depois a outra coisa que eu acho que é interessante é que não se importam de deixar uma boa parte da sua riqueza para que a sociedade como um todo funcione bem, neste caso é o Estado, a nível local, é o nível nacional, mas depois a terceira coisa que eu gosto muito, e que também é uma coisa que tipicamente uma pessoa que vota à esquerda em Portugal fala pouco, apesar de agora hoje em dia estar a ver mais, é que são países muito concorrenciais, muito concorrenciais, e que conseguem coexistir ao mesmo tempo com um Estado grande, mas nas áreas onde o Estado não está presente, há muito poucas barreiras à entrada, há muita orientação para a exportação, há muita lógica de associação e são economias que têm muita liquidez no bom sentido, que acontece muita coisa e são a prova que o peso do Estado e a questão da concorrência e da competitividade de uma economia não são dimensões, não é um trade-off, não é um trade-off. Tu podes ter economias extremamente competitivas com maior ou menor peso do Estado. Eu gosto muito, pessoalmente, do tipo de onde chegaram. Deixa-me só dizer em relação às empresas, estavas a falar há bocado sobre a questão dos incentivos, que era patética, que os incentivos eram contrários. Eu até contei que antigamente os fundos europeus davam-te dinheiro e davam-te uma majoração, se fosse uma PME, por ser uma PME. E depois tu fazias uma operação de consolidação com outra empresa, em teoria é uma coisa economicamente favorável para o país. Perdias o benefício e eles pediam-te o dinheiro de volta, porque já não cumprias com a majoração. Quer dizer, eu concordo com o teu amigo quando ele diz, também não há muita procura, mas quando havia procura os incentivos eram muito maus. Isso mudou um bocadinho agora. Eu acho que, por exemplo, estas novas agendas mobilizadoras, não sei qual é o resultado que vai dar, mas que são projetos muito grandes e que estão a fomentar a criação de grandes consórcios, ou seja, acho que é um bom papel que o Estado pode ter, é criar condições e incentivos para que haja estas agregações. Ou seja, o Estado também pode influenciar a criação de confiança. O meu ponto é esse. E o livro fala de muitas políticas que eu, na minha ideia, são de geradoras de confiança e que rebentam essas bolhas. E fazendo aqui um bocado de advogado do diabo, não achas que uma medida que promovesse a consolidação, que tinha óbvios benefícios económicos, não poderia agravar o problema do individualismo? Porque essas empresas, muitas vezes, precisamente por estarem muito ligadas à pessoa que as cria, têm muitas vezes um peso na sociedade local que extravasa o seu âmbito económico, não é? Muitas vezes estão, sei lá, patrocinam as festas da aldeia, sei lá, o criador da empresa faz parte. Sim, mas espero que as empresas, quando se consolidam, saibam manter a ligação territorial, não é? Ou seja, há uma consolidação. Sim, mas ou seja, não é possível fazer, claro. Se isto é uma fábrica em Ovar e outra em Santo Tirso, espero que não decidam só apoiar Ovar a partir de agora ou só Santo Tirso, não é? Eu percebo o teu ponto. Ou deixar de apoiar qualquer um mas deles. Mas repara, na dimensão de comunidade e de agregação mais nacional, faz sentido. Sim. E por falar em empresas, isto agora levava-nos de volta ao início da conversa, tu começas no fundo por citar uma série de mitos que no teu entender se criaram, parte deles vindos da economia, sobre a maneira como a economia deve funcionar. E a essa altura tu citas o livro de Milton Friedman, que é o Capitalismo e Liberdade, salvo erro, e isso fez-me lembrar de uma reflexão que eu fiz há muito tempo e que eu acho que encaixa bem aqui no mote comunitarista do teu livro. Porque o Friedman tem um artigo que deu muito o que falar, e em parte está refletido nesse livro, mas existe enquanto um artigo que publicou, salvo erro, no New York Times, em 76, que é um artigo muito polémico, em que ele diz qualquer coisa do tipo, e acho que o título até é mesmo este: a missão social das empresas é gerar lucro. Não fazes um MBA sem ouvir, sem discutir esse artigo. Muito. E eu também, numa cadeira que eu dava, discutia esse artigo com os alunos. E é um artigo interessante porque é um artigo bastante provocador, porque ele usa muitos argumentos altamente convincentes e diz, entre outras coisas, que quando tu colocas outras coisas em cima da mesa que não são objetivos económicos, aquilo é meio caminho andado para estares a aldrabar e estás a servir os interesses que não são os interesses no fundo, quem lá pôs dinheiro, e em última análise estás a deixar que esse dinheiro seja capturado para fins que não interessam, ou então a fazer umas coisas tipo fazer assim umas obras sociais só para teres boa imprensa, mas que na prática não está a acrescentar nada. E depois qual foi a reflexão que eu fiz sobre isto, que eu acho que encaixa bem aqui? É que eu acho que este lado social das empresas é um bocadinho como a situação que tu tens lá do Yuval Harari, das ineficiências. É qualquer coisa do tipo, são coisas práticas que são aparentemente desperdício. Ineficiências by design, não é? Ineficiências by design, exatamente. São coisas que são aparentemente desperdício, mas tu as tirares... Como o exemplo do voto. Acho que é o exemplo que tu dás isso para o voto. O exemplo do voto presencial. Exatamente, se deslocar para votar. E um exemplo parecido são os presentes que as pessoas dão entre si, não é? Que é uma estupidez, não é? Eu faço anos, tu dás-me um presente. Fazes anos, eu dou-te um presente. Que estupidez, não é? Exatamente. Agora, aquilo na verdade é uma ineficiência
experiência que serve para... Não, é prova que o utilitarismo tem limitações. Exatamente, graves. Não, isto vem no teu capítulo sobre o utilitarismo. Né? E eu acho que a responsabilidade social das empresas, que tem muito numa maneira de fazer publicidade, mas na prática acaba por forçar as empresas, por um lado, a integrar-se nesse tecido social em questão, por outro lado, levar as pessoas que lá trabalham a ter maneiras de se realizarem para lá do trabalho tucur que estão a fazer. E, portanto, embora seja ineficiente, eu aí concordo com ele. Quer dizer, claramente é ineficiente, é óbvio, quer dizer, o bottom line daquilo é muito difícil de avaliar, mas tem esse efeito parecido a uma série de ineficiências sociais que nós temos, do tipo de dar presentes, mas podíamos nos lembrar de várias outras, que não servem para nada, mas servem para... Por um lado, dão-nos sentido à vida, em certo sentido, e por outro lado, permitem manter a confiança. Ok, mas então estás a chegar a uma conclusão, que é o manter a confiança. Sim. Eu, então, permito-me agarrar nisso e discordar um bocadinho do que tu dizes, que é... então são eficientes. Então são eficientes, já. São aparentemente ineficientes. Repara, eu lembro-me quando eu estudei isso, no MBA, há cerca de 20 anos, que realmente parecia um trade-off, mas eu sou empresário e a sensação que eu tenho é que não é. Hoje em dia eu acho que... Qual é a tua experiência? Quando pensas não, a minha experiência é... Tu tens o Porter também dizia, tem aquele framework em que uma empresa tem um ecossistema que tem clientes, tem fornecedores, tem os reguladores, não é? A entidade reguladora, tem os empregados, que é fundamental, não é? Pronto, são estes os principais, e depois tem os stakeholders, os acionistas também, não é? E o meu ponto é que o que se calhar se chama fazer o bem ou responsabilidade social é só, do meu ponto de vista, tratar decentemente e com uma perspectiva de longo prazo todo esse ecossistema e que isso favorece os lucros. Portanto, se tu fizeres essa análise, se calhar vais chegar à conclusão que existem algumas atividades de responsabilidade social que não favorecem os lucros. Tudo bem. E se calhar as empresas nessas não se deviam meter. Por exemplo, eu acho que as empresas deviam se meter em atividades que são preocupações claras da sua comunidade de clientes, dos seus empregados, porque a pool de empregados é muito importante e, portanto, favorecem a sua retenção, porque a retenção dos empregados cria valor e lucro, que sejam preocupações dos seus acionistas, obviamente também, não é? E que sejam dos seus fornecedores também. Portanto, o meu ponto é que existe hoje em dia já muita literatura que demonstra que isso é um trade-off que já não existe muito, que é quando as empresas fazem a responsabilidade social de uma forma correta, ela é potenciadora claramente a prazo do lucro. E do lucro não naquela perspectiva dos custos que tivemos aqui extra com um determinado fornecedor porque lhe demos aqui uma ajuda para ele não despedir pessoas, ou com um determinado, com uma campanha que fizemos porque a nossa base de clientes concorda que é um tema crítico para a nossa sociedade. Nós vamos estar a ganhar com isso passado uns tempos. E, portanto, ou seja, a prazo o trade-off desaparece. Sim, eu acho que a prazo o trade-off desaparece, e por isso é que estava a brincar contigo a dizer que acho que essa questão da eficiência, a palavra eficiência, claro que existem ineficiências nestas áreas como em todas as outras, mas acho que bem feito gera muito valor. Sim. Não, eu estou de acordo contigo, mas eu continuo a achar que do ponto de vista económico, estritamente económico, o Friedman tem alguma razão. Porquê? Porque quando tu estás a tratar do longo prazo, é muito difícil medir isso, não é? É sempre um palpite, pode ser um palpite informado. O Keynes, estamos todos mortos, não é? Estamos todos mortos no longo prazo. Mesmo que não estejas morto, mesmo que seja daqui a 10 anos, é muito difícil medir isso numa projeção financeira, é muito difícil, ou seja, tu tens que ir lá com... Certo, mas isso não significa que o valor não esteja lá, não é? Há muita coisa que é difícil de medir, mas que depois se concretiza a nível de valor, não é? E aliás o problema muitas vezes é o curto-prazismo, não é? Olha, uma maneira ótima de tu aumentares a remuneração de cada ação é comprar as ações próprias da empresa, não é? É do ponto de vista do Excel, vai-te dar ali um earning per share fantástico, mas estás muitas vezes a destruir valor, porque é dinheiro que não estás a investir no longo prazo da empresa, não é? Sim. Mas o meu argumento é, tu vais sempre ter uma dose de erro muito grande nessa estimativa. Mas eu equipar essa dose de erro nessa estimativa às pessoas darem presentes entre si. Ou seja, estás a perceber? Percebo. E voltando a esse teu ponto, o exemplo de ineficiências por design, fala-se um bocado nos mitos da economia num livro, na questão do utilitarismo e do hiperracionalismo, mas é verdade, o exemplo que eu coloco lá, que é uma nota de rodapé, mas que eu achei muito interessante. Mas depois está numa nota de rodapé, na verdade. Mas que eu achei tão interessante quando li, que é... Mas que eu até li as notas de rodapé. O autor do Sapiens, ele escreveu um artigo no Financial Times a dizer que o voto presencial é um momento comunitário. É um momento em que nós saímos de casa, vemos os nossos vizinhos, estamos todos a ir orientados para algo que é para o bem individual, mas para o bem comum. Estamos lá. Se nós estivéssemos a fazer isto no nosso telemóvel, já ouvi muita gente a dizer que era fantástico, que era muito eficiente, mas a dimensão simbólica e comunitária deste processo perdia-se. É um rito, não é? Que celebra um mito que é a democracia. E tu não podes alterar um rito
que celebram um mito, não é? Tal como a igreja tem os seus ritos, a democracia também tem os seus. Por um rito que é uma patetice, que é carregar num botão no telemóvel e já votei, porque perdes esse valor simbólico que estás a atribuir à democracia. Nós todos sabemos que é um dia especial, o dia do voto. O dia que vamos lá votar não é um dia igual aos outros. O momento do voto, sabemos que estamos a participar de uma dimensão coletiva que já temos poucas. E então eu achei esse exemplo que é um exemplo bom de uma ineficiência por desenho que faz falta, não é? Sim. Eu defendo há muito tempo, ou tenho reservas em relação ao voto eletrónico, com um argumento parecido, mas nunca lhe tinha chamado uma coisa tão boa, porque de facto é uma boa maneira de chamar. Eu gosto muito de ir votar e para mim é um caso ridículo, é uma ocasião especial e a minha mulher acha assim uma coisa meio bizarra, mas eu gosto de ir lá. Claro, com certeza, eu também gosto. Estou a falar o dia todo, vamos assistir ao almoço. É um programa, é como ir ao Jamor ver a final da taça, é um programa. É um bocado também, estúpido, lá está, né? que é outro rito. Sim. Das poucas coisas que me lembro da filosofia do 11º ano é uma professora que me disse que um rito era a celebração de um mito. Não é? E que tens os ritos da igreja e portanto a igreja é a missa, não é? É um rito porque é a celebração de um mito, não é? Que é o mito de Jesus, não é? Eu não vou entrar mais em pormenores porque tenho medo de dizer alguma parvoíce em relação ao tema. E o que eu acabei de dizer eu sei que é assim. E portanto na democracia e nas comunidades existem também ritos que não têm que ser necessariamente eficientes do ponto de vista económico, mas que fazem falta para a tal cola, para a tal confiança. E eu acho que o voto é um deles. E o futebol também? Eu hoje em dia sou bastante avesso ao o futebol também, se olhares por uma perspectiva meramente económica e do ponto de vista da loucura que se instala numa comunidade, não faz muito sentido. Mas olha, basta ver os imigrantes. Era isso que eu ia falar. Tu dás esse exemplo. Diz. Vais a Barcelona, vais a Londres e quem anda com as camisolas da seleção e dos clubes são os que acabaram de chegar na cidade. É uma maneira deles dizerem que pertencem. Exato, não é? Exato. O futebol tem, lá está, o futebol também tem uma dimensão de juntar quem acaba de chegar, de mostrar que ele quer fazer parte daquela comunidade, muito interessante, do ponto de vista sociológico, não é? E era como o exército também muitas vezes teve esse papel, não é? Até nos Estados Unidos. Muitíssimo. Sim. E as bandeiras, eu estive lá a seguir ao September 11, as bandeiras nos carros, não é? Que era para demonstrar, no fundo, que faziam parte. Portanto, é muito interessante esse tema porque demonstra os limites de uma visão meramente utilitarista da economia, que o individualismo também se baseou um bocado no excesso de atenção à economia, a essa economia mais neoliberal, como resposta a todos os problemas. Sim. Esse ponto dos símbolos é interessante, até porque toca também naquilo que nós falávamos há bocadinho, dos limites à diversidade. Por exemplo, nós em Portugal temos um problema muito grande, que vai dar nas vistas nos próximos anos de certeza, porque nós temos a nossa identidade coletiva muito construída sobre os descobrimentos. E de repente tens uma agenda revisionista que tem razão em muitos aspectos, que diz, atenção, que os descobrimentos não foram aquela coisa unilateralmente positiva com que andámos a ser doutrinados na escola durante todos os anos. Qual é o problema? É que se tu vais demolir isso completamente, estás a demolir um dos alicerces da... O progresso é feito dessas revisões, mas cria conflitos e isso não é uma coisa fácil, não é? Mas isso não impede que tenha que ser feito. Lá está, a diferença entre um bom conservador, que eu não sou, e um progressista é que, claro que sim, mas que temos que analisar as descobertas ou os descobrimentos ou o achamento, ou como da maneira que é mais correta do ponto de vista também do outro. Não, claro. Não. Do ponto de vista moral, claro que sim, mas do ponto de vista prático... Traz problemas, concordo contigo que traz problemas. A quantidade de aspectos que estão construídos sobre os descobrimentos é inacreditável. Sem personagens, dúvida. Monumentos, quer dizer... Mas, José Maria, datas. Qual é que é o símbolo de Paris? É a Torre Eiffel, não é? E só existe há 120 anos, não é? E, portanto, o meu ponto é que... eles não gostaram nada inicialmente. Não gostaram nada. É óbvio que nós vamos ter sempre uma dimensão relacionada aos descobrimentos fundamental na nossa identidade, mas isso não significa que ela não possa ir sendo melhorada e sendo mais objetiva e menos exagerada em alguns fatores. É um processo, não é? Não, isso aí estou de acordo contigo. Há um aspecto que nós não falámos ainda, interessante no livro, que tu levantas uma possibilidade interessante que também já me tinha ocorrido de esta, erosão da comunidade poder ter criado um espaço que fez crescer precisamente estas visões mais radicais, populistas na maioria dos casos. E esse é um aspecto interessante. Tu até citas um excerto da Hannah Arendt interessante a propósito dos totalitarismos dos anos 30, que por acaso não me teria ocorrido que tinham essa causa, mas a proposta, pelo menos em teoria, é algo que faz sentido, que é quando desaparecem camadas intermédias, não é? Tu passas a ser tu, indivíduo, a tua família, mas depois as outras, sei lá, o associativismo local ou a pertença à igreja ou whatever, não é? De qualquer aspecto identitário que seja comunitário, vão desaparecendo, depois aumenta a desconfiança e, sobretudo, cria espaço, e esse é, até do ponto de vista da analogia eu acho interessante, cria um espaço que depois pode ser ocupado. Eu acho que pode ser, e nós acho que estamos a ver isso hoje em dia, também a reboque das redes sociais, mais ocupado pela política, no geral, e depois dentro da política, por visões mais radicais. Sim, é verdade. E repara que, por exemplo, o surgimento do fascismo nessa época, né? Ele é um fenómeno que foi ocupar a dimensão comunitária, ou seja, ele não foi responder a necessidades individuais das pessoas, ele foi dar uma visão
totalitária, excessiva da comunidade, mas era uma visão comunitária e veio responder até à vontade de pertença que as pessoas têm a algo que é superior apenas aos seus interesses. Ainda agora, recentemente, estava a ver um artigo que eu não sei se já não me lembro se cheguei a mencionar no livro sobre os neofascistas italianos, da forma como tentam replicar um bocadinho na ótica do bairro e fazem entrevistas com pessoas que são afiliadas no partido e que elas dizem coisas como: eu tenho aqui agora um sítio para ir, para estar com pessoas que são aqui, conhecer amigos, eu estava muito enfiado em casa sozinho e tenho aqui uma dimensão coletiva, vamos colar uns cartazes, bebemos umas cervejas. O tema, estas pessoas nem sequer são necessariamente de extrema-direita nem racistas, mas há um preenchimento de uma dimensão que todos nós temos de pertença que sabem fazer, e é perigoso, ou seja, por isso é que há um dos alertas do livro, é cuidado, porque o bem comum vai voltar. Agora, quem é que vai agarrar nisto? Vai agarrar quem é democrata, tem preocupações inclusivas e quer que ele coexista pacificamente com muita diversidade e com os ganhos todos identitários das últimas décadas? Ou vai agarrar nisto quem é o bem comum na ótica do tempo da outra senhora, que a única coisa que quer é um rolo que leva tudo à frente numa ótica de uniformismo, tirania e autoritarismo? Esse é que é o grande desafio. Não é tanto se o bem comum vem aí ou não, é qual a faceta. Claro. Porque repara que na Europa, no século XX, tivemos essas duas versões do bem comum. A versão horrível, no meu ponto de vista, do nazismo, do fascismo e do comunismo, do stalinismo, que são visões que não deixam para trás qualquer tipo de individualismo e de autonomia individual, mas também tivemos aqui uma coexistência mais interessante a seguir ao pós-guerra na Europa continental, no período nos chamados 30 anos gloriosos, em que coexistiu com progresso e com liberdades individuais. Excluíram muitas pessoas que agora, e muitos subgrupos que agora já não excluímos. E, portanto, no fundo há esse risco, e quem é que vai aproveitar este espaço? Este espaço que as pessoas sentem de pertença. E por isso é que o livro propõe que sejam aproveitados por elementos que eu considero positivos para a comunidade e não por elementos que eu considero que a prazo só vão trazer tragédia. Tu colocas a coisa entre os extremistas, se quiseres, e os democratas. Mas eu até acho que o que aqui está em causa é mais entre os extremistas e as instituições intermédias, se quiseres. E aqui voltamos ao argumento conservador. Ou seja, as pessoas têm a sua identidade, não é? E a sua identidade vai para lá do trabalho, não é? Não há, acho eu, ninguém cuja identidade se esgote no trabalho, não é? E, portanto, as pessoas têm que a preencher com algo mais, não é? E a partir desse momento, o que é melhor? É teres, por exemplo, uma instituição como a Igreja, que a pessoa até pode achar obsoleta em muitos aspectos, ou que essa instituição não exista e as pessoas tenham que preencher esse tempo fazendo parte da Lega na Itália. É um bom exemplo. Eu não sou religioso, mas eu escrevo no livro aí porque acredito que a Igreja tem um papel absolutamente fundamental na intermediação dessa necessidade coletiva. Ou seja, há a crença e há a pertença. Exato. Eu não tenho a crença, pessoalmente, mas entendo muito bem a pertença e o papel que a Igreja tem na pertença, da dimensão coletiva das pessoas. Há muita gente que tem um reconforto pela pertença a uma comunidade maior, que é a comunidade da sua Igreja. Sim. E os sindicatos... Depois tudo o que está associado, não é? Das festas, festividades locais, o que é que seja. E a sensação do contributo, de fazer parte de algo maior do que eles próprios. Os sindicatos também tinham esse papel. E a verdade, e ainda ao ponto que estavas a dizer, é que se tem esvaziado um bocado quem fazia estes papéis na sociedade civil, na sociedade que não está diretamente, os sindicatos, as igrejas mais tradicionais. E, portanto, está a haver aqui um espaço que vai ser naturalmente populado por algo diferente. Podemos ter aqui uma surpresa positiva, que ser a sociedade civil democrática a arranjar estas novas associações e a criar aqui coisas muito interessantes do ponto de vista local. Depois do teu livro. Ou, espero eu, ou então ter um grande susto, que é começarmos a ver a aparecer em cada bairro onde não existe esta dimensão de pertença agora solidificado, uma oferta de dimensões de pertença que não são aquelas que nós mais gostamos, que são as dimensões autoritárias, extremistas, intolerantes e contra os outros. Sim. Há esse risco, e o livro também tem esse alerta que é melhor mexer-nos. É um bocadinho como aos símbolos. O livro fala do tema do Bolsonaro, não sei se te recordas, da bandeira amarela, e eu penso também... Já terás abordado este tema no teu livro dos símbolos nacionais, da importância que eles não sejam todos cativados, os símbolos coletivos, por extremistas. A primeira batalha é ganhar o símbolo de volta, não é? Cá em Portugal eu acho que apesar de tudo a nossa bandeira, até por causa da seleção nacional, está bem protegida. Sim. Não é quem a usa não é associada a um extremista, é associada a um fã do Cristiano Ronaldo e da nossa equipa. Exatamente. Há um aspecto nisto que, neste teu diagnóstico, pode levar a algum pessimismo. Porque, sociologicamente, provavelmente estes movimentos, estou a pensar no Chega, no caso português, terão até mais facilidade em encontrar pessoas dispostas a fazer esse papel de doutrinação local do que propriamente as pessoas com uma visão mais progressista. Porquê?
precisamente por aquele aspecto que tu falas de bolhas e de uma espécie de descolagem entre, podemos chamar as elites, se quiseres, não gosto muito do termo, mas acho que é se calhar o termo mais fácil, e o resto da população. E, por exemplo, há um exemplo muito giro que tu dás no livro, que já pensei várias vezes. Tu fazes uma crítica a certo ponto a um determinado órgão de comunicação social pela maneira como dá notícias sobre eventos violentos com enorme desproporção face ao peso que eles têm na realidade. E esse é um aspecto interessante, que é um aspecto que não é especialmente falado. Mas, na verdade, há imensa gente, sobretudo pessoas mais velhas, mas não só, também pessoas de empregadas e enfim, eventualmente, não tenho certeza disto, mais fora dos meios urbanos, que passam muitas horas do seu dia a ver televisão, sobretudo, eu não sei se já apanhaste durante a pandemia, apanha mais isso, aqueles programas da manhã. Certo. Até conheço uma pessoa próxima, familiar, que fez um deles, portanto conheço bem. Sim, pois não me estava a lembrar. Mas conheço o género, sim. A maior parte das pessoas, mais educadas, se quisermos, não tem, educadas no sentido do ensino, não tem bem essa noção, porque tu tens um trabalho, quer dizer, não estás em casa, não estás a ver televisão. Tu ligas a televisão e aqueles tipos estão constantemente a comentar os casos mais escabrosos, de não sei o quê, que violou, que esquartejou, e há pessoas que passam horas do seu dia a ver aquilo. É impressionante. Qual é a noção do país que aquelas pessoas têm? Repara, eu estive a ver no outro dia, o ano passado foram assassinados em Portugal, pessoas mortas, cerca de 80 pessoas. 80 pessoas. Estou aqui a dizer outra vez o número para os nossos ouvintes não perderem este número. Eles cobrem cada um deles 2 vezes, há jornais. Dá para 160 programas. Então, agora imaginem como é que... Claro que cada morte é uma tragédia, mas destes 80, cerca de metade é violência doméstica, que é horrível, não é? Depois há muitas disputas de vizinhos, mas são 80 casos, não é? E, portanto, agora imaginem o esforço mediático que é preciso fazer por um canal diário que está sempre a passar notícias de crimes para conseguir tirar sumo destas 80 fatalidades, ok? E agora imaginem a percepção completamente equivocada que isto gera nas pessoas. Mas isto não passa só pelas pessoas com menos educação. Eu tenho amigos meus que têm uma visão do que é a segurança do nosso país completamente baseada nisto, porque estão a ser bombardeados diariamente com estas notícias. Então, e não é só nos e acham programas que da manhã, uma ideia que o país está todos os anos mais perigoso, quando todos os relatórios dizem que há uma tendência estrutural e de décadas que Portugal está com cada vez menos episódios deste tipo de violência. E, portanto, quer dizer, é uma preocupação. Tem graça falar desses programas da manhã. Repara que esses programas da manhã mimetizam muito a experiência que essa senhora teria no café da sua rua a falar com os vizinhos. Lá está, é uma resposta a uma certa dimensão comunitária, mas é triste porque a pertença não é a mesma, ela continua a estar deste lado da televisão e não está a interagir, não é? Por isso é que se diz que ajudam as pessoas a combater a solidão e tu falas, e as pessoas que veem esses programas dizem isso, mas não é uma resposta tão boa como uma resposta de estar face a face com alguém no seu bairro ou no seu centro de dia ou no seu clube a jogar umas cartas ou a fazer o que for, não é? Não tem o lado positivo, não é? Só tem o lado não tem esse lado, né? Tem o lado da coscovilhice, se quiseres, e estar a queixar-se do mundo. E queixar-se do mundo, que também faz parte, não é? Da dimensão comunitária das coisas, mas não tem o lado positivo da pertença, não é tão forte, não é? Olha, João, para acabarmos, o teu livro tem propostas, não é? Mas a minha pergunta é diferente disso. Para onde é que tu vês as coisas encaminhar-se, não é? Independentemente enfim, toda a gente acordar amanhã e ler o livro e desatar a implementar aquilo que tu sugeres. Como é que tu vês? Quer dizer, porque eu acho que nós temos aqui várias tendências que vão em sentido contrário, não é? Tens as pessoas a utilizar, quer dizer, mais isoladas, se quiseres, no seu telemóvel, por exemplo, é uma tendência que é muito criticada e eu acho que em muitos casos que faz um diagnóstico exagerado, mas contribui para esse individualismo. Tens até o teletrabalho, que pode contribuir para esse individualismo e descolamento, porque também no trabalho... Sem dúvida. As pessoas também têm a sua identidade ligada aos colegas de trabalho e à empresa ou à organização em está, o trabalho no escritório é outra das ineficiências por design que nós estávamos a falar, porque pode não ser o mais eficiente, mas tem imensas coisas positivas para o sentimento de pertença que trabalhar de casa com Zoom não é a mesma coisa, não vale a pena ter ilusões. Sim, eu por acaso pensei nisso logo quando, eu gosto de teletrabalho, mas pensei nisso logo quando começámos a fazer teletrabalho. Mas estes são os negativos, não é? Depois também tens outros casos, já falámos das empresas, por exemplo, hoje em dia existe uma ênfase nessa solidariedade social e no propósito das empresas e até das pessoas. Eu até começo a notar que as pessoas estão menos importadas só com o dinheiro que vão ganhar e mais com aquilo que vão fazer. Portanto, há aqui tendências que vão nos dois sentidos, não é? Como é que tu vês isto? O livro, aliás, eu tenho lá um capítulo que é o capítulo que é, já estamos aí, já estamos num momento em que o pêndulo está mesmo a mudar para o bem comum. Eu gostava de ter uma resposta, mas não tenho. Ou seja, o que eu acho é que se não atingimos o patamar de alguns desta cultura do eu, estamos muito próximos disso e acho que tanto a pandemia como agora até a questão da guerra, que é horrível, há aqui muitos fatores que estão outra vez a puxar para uma maior preocupação comunitária, que são respostas quase naturais das sociedades, inimigos externos, não é? Que fazem também puxar por isso. Em relação a Portugal, em Portugal tenho a sensação que no tema da dimensão mais identitária estamos um bocadinho atrás dos países anglo-saxónicos, portanto é natural que esta corrente continue ainda mais uns tempos, até começar outra vez a equilibrar-se, mas eu sou estruturalmente otimista sobre Portugal e acho que em última análise
tivemos aqui a levar muita pancada por questões externas nas últimas décadas, a nível económico, e que agora muitos desses fatores estão a desaparecer. E depois de ter ouvido os teus programas sobre educação, ainda mais otimista fiquei pelo facto mais importante de todos, que é, apesar de tudo, fizemos muita coisa nos últimos 20, 30 anos nesse domínio e somos um país completamente diferente e que vamos começar cada vez mais a receber os frutos disso. Isso estava para outro programa e tu já fizeste muito sobre esse tema. Mas pronto, só para te dizer que a nível do bem comum em Portugal, neste momento penso que estamos numa fase de transição, mas que ainda não é líquido para mim se ainda vai piorar antes de melhorar ou vai começar já a melhorar. Boa resposta. Olha, e antes de terminarmos, ainda tens mais um livro para sugerir, não é? Tenho. Aliás, eu vou aqui confessar que estamos a gravar este programa aqui do estúdio na casa do José Maria Pimentel e reparei que ele tem um livro que é Os Irmãos Karamazov e que vai levá-lo muito bem para férias para ler. E eu lembrei-me que tinha, para não falarmos só destas questões de economia e de sociologia e que temos estado aqui a falar, de um livro que li recentemente e gostei muito. Eu penso que ainda não está traduzido em português, mas se tiver o Zé Maria depois faz o favor de colocar nas notas. Chama-se A Swim in a Pond in the Rain. O autor é o George Saunders. É um grande novelista conceituado americano de short stories, portanto de contos, e o que ele faz neste livro é uma aula, é muito interessante. Ele escolheu 7 contos clássicos russos, do Chekhov, do Tolstói, do Dostoiévski, e primeiro uma pessoa lê o conto e depois ele faz o que faz na sua universidade nos Estados Unidos, que é a sua desconstrução do conto em cerca de 20 páginas, e aprende-se muito. Para quem gosta de literatura e quer, como eu, começar a ler alguma coisa dos russos, é uma bela porta de entrada. Eu confesso que até agora não tinha lido nada dos clássicos russos e fiquei cheio de vontade de continuar a ler. Estava-te a dizer isto em off. És o segundo convidado que recomenda contos russos. Não me lembro quem foi o primeiro, mas é uma sugestão interessante, e o facto de ter essa quase leitura acompanhada, eu acho que é muito interessante, porque muitas vezes... É muito didático. Muitas vezes falta e a pessoa não está a tirar o suficiente daquilo que está a ler, o que não faz sentido. Nós não podemos ser todos especialistas em tudo, não é? Não só é didático, como isto era aqueles professores marcantes, ou seja, o que ele escreve é tão interessante ou mais do que o próprio conto. Ele é muito, muito bom. Sim, eu recomendo a todos os que têm interesse. Boa. João, obrigado. Obrigado pelo convite. Este episódio foi editado por Hugo Oliveira. Visitem o site 45graus.parafuso.net/apoiar para ver como podem contribuir para o 45 graus através do Patreon ou diretamente, bem como os vários benefícios associados a cada modalidade de apoio. Se não puderem apoiar financeiramente, podem sempre contribuir para a continuidade do 45 graus avaliando-o nas principais plataformas de podcast e divulgando entre amigos e familiares. O 45 graus é um projeto tornado possível pela comunidade de mecenas que o apoia e cujos nomes encontram na descrição deste episódio.